O clima tá ótimo, tudo em paz. Venho falando isso desde o início da semana. Mas agora, para tudo. Amanhã é guerra, amanhã é vitória. Vasco enfrenta um adversário desesperado e também precisa quebrar um tabu. Há mais de 7 anos não vence o Curitiba e precisa quebrar para ficar aí sim em ritmo de festa. Jogadores se reúnem com o técnico Vanderlei Luxemburgo, comissão técnica e diretoria para comer uma pizza. Mas amanhã a sobremesa é coxa. Vamos falar do jogo, do nosso adversário. Vamos dar detalhes desses números que assustam. Também vamos falar da arbitragem. Vai ter um Flávio arbitrando e um Emerson no VAR. Será que eles vão ajudar a gente? Já já! A gente vem com muitas informações. Tem renovação na base, tem informação sobre Ricardo Graça e também detalhes de quanto o Vasco precisa investir para ter uma iluminação de primeiro mundo em São Januário. Essas e outras informações, já já. Depois dela. Ela tá na penumbra, tá esperando uma iluminação melhor, né? Porque tá muito escuro São Januário. Nem vou te levar ao jogo amanhã que é perigoso. Toca aí, guitarrinha! Quer ganhar até R$4.000 no conforto da sua casa, na segurança, online, sem ter que ter aproximação? É simples e muito fácil. Você pode ganhar esse dinheiro dando uma olhada no link da descrição aqui no vídeo. Você tem um link que te leva a um par e passo para que você aprenda a ganhar dinheiro seguro. Não é nenhum tipo de venda de produto, pirâmide, absolutamente nada. Você vai lá, paga R$67 e tem todo o caminho para você aprender a fazer dinheiro honesto, dinheiro justo, dinheiro correto. Nesses momentos tão apertados, vale a pena tentar. É muito, muito bom. Até R$4.000 pode ser uma renda fixa ou então uma renda complementar. É só ir aqui no link. O que você está esperando? Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos, nessa sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2021. E amanhã tem jogo, 9 horas da noite em São Januário. O Vasco pega o Curitiba, o desesperado Curitiba. Eu venho falando aqui pra vocês, tem até gente que escreve e diz, poxa, mas tá muito na paz. Flávio, você tá muito calmo, legal é quando você tá nervoso. Não, vamos usufruir da paz também, rapaziada. Tá todo mundo calmo, tá todo mundo tranquilo, treinamento legal. Às vezes, muita gente acha ruim, porque é aquilo, sempre tem notícia, sempre tem informação, mas também dá pra tirar bastante coisa quando o clima tá bom. Quer uma prova? Eu falei ontem de paz, harmonia, equilíbrio. E ontem mesmo à noite, os jogadores se reuniram numa pizzaria. Foi convite do professor Vanderlei Luxemburgo. Sim, professor Vanderlei Luxemburgo. Levou todo mundo, vou fazer até o merchan, para Maccheroni, lá na Barra da Tijuca, zona oeste aqui do Rio de Janeiro. Todo mundo, jogadores, comissão técnica, direção, até o futuro presidente, o Jorge Salgado, também foi. E o Jorge Salgado até colocou aí num tweet uma constatação importante. Você está vendo aí o tweet dado pelo futuro presidente, o presidente eleito do Vasco da Gama, salvo qualquer modificação de última hora, colocando bastante claro que sentia um clima de Vasco. Assim é o Vasco que ele conhece. Que bom que realmente o clima está muito legal. Mas agora para tudo. A pizza estava boa, a comida estava boa, não teve bebida alcoólica, ninguém foi liberado, 10 da noite toque de recolher, jogadores foram embora, todo mundo tendo que acordar cedo, mas agora o jogo é a Vera. O Vasco pega o Curitiba e deve ter as voltas do Léo Matos como titular e do Martim Benítez, mas vai ficar no banco de reservas. O time treinou forte, vem treinando muito forte, semana cheia é sempre muito importante. E o técnico Vanderlei Luxemburgo deve levar a campo o mesmo time da sua estreia contra o Atlético Goianiense, com a volta de Léo Matos à lateral direita. O time mais provável do Vasco: Fernando Miguel, goleiro; Léo Matos, lateral direito; Werley e Leandro Castan na zaga; na lateral esquerda, Henrique. No meio de campo, Bruno Gomes, Juninho, Léo Gil e Pikachu. Na frente, Germán Ezequiel Cano
e Thales Magno, o time do Vasco, para enfrentar o Coritiba. Um Coritiba que vem desesperado, e aí é a preocupação. Leandro Castanho, inclusive, falou isso hoje no Bom Dia Gigante, a apresentação do Emerson Rocha, o card está passando aqui em cima. Ele disse, jogos assim são sempre muito perigosos. E o Coritiba vem desesperado, mudando o jogador, mudando o treinador, estreou um novo treinador, um paraguaio, contra o Atlético do Paraná no Clássico e empatou em 0-0. Vai vir babando, porque apesar da situação estar muito difícil, segundo o matemático Tristão Garcia, a chance do Coritiba descer para a segunda divisão é de 98%, então o Coritiba vem meio que no desespero, no abafa. Vamos então a Coritiba, a Felipe Dalck, da Rádio Banda B, nosso grande parceiro, que traz as informações do Coxa Branca. Fala daí, Felipe. Flávio, beleza? Um abraço para você e para toda a galera aqui do Atenção Vascaínos. Coritiba seguiu viagem hoje mesmo aí para o Rio de Janeiro, depois de uma semana inteira de treinamentos. O Coxa vai contar com a estreia do técnico paraguaio Gustavo Morínigo. Ele trouxe junto com ele a comissão técnica com 2 auxiliares, incluindo o Martim Paoloroso, que é filho do Elvio Paoloroso, um dos maiores preparadores físicos do futebol mundial, né? O preparador físico do Tata Martino, preparador da seleção argentina, também do Barcelona. E pela primeira vez ele estará no banco de reservas. Ele já estava à frente do time no Atlético, empate em 0-0, mas desta vez sim ele vai estar comandando a equipe de fato. E ele vai ter alguns problemas. O atacante Robson, que é o artilheiro do time, tinha voltado a ser titular no último jogo, cumpre suspensão automática. E alguns desfalques. O Ceruti, que ganhou posição entre os titulares, o Rafinha e o Galdesani estão no departamento médico e não devem jogar. Em compensação, o Hugo Moura, que saiu machucado do Clássico, treinou normalmente e deve atuar contra a equipe do Vasco. Ainda há dúvidas no ataque. Neilton e Ricardo Oliveira e mais uma vaga que ainda não foi confirmada. Provável escalação do Coritiba para o jogo deste sábado às 9 horas da noite, com Wilson no gol, na direita Mailton, a zaga com Rodolfo e o Sabino, na esquerda Guilherme Biro, meio de campo de Nathan Silva, Hugo Moura e Sarrafiori, no ataque Neilton, Ricardo Oliveira, e daí a dúvida entre Pablo Tomás e Osman. Valeu? Um abraço. Mas sabe o que assusta muito? Olha, o Coritiba é o pior visitante do Campeonato Brasileiro. O Coritiba é uma equipe que venceu muito pouco, venceu apenas 2 vezes nesse Campeonato Brasileiro fora de casa. É incrível, realmente é uma campanha muito, mas muito ruim. Mas o Vasco também tem dificuldade de vencer o Coxa Branca. Vamos então aos números. Você vai sentir pelas informações que o jogo de amanhã é um verdadeiro tira-teima. Tira-teima para a gente acabar com esse tabu e tira-teima porque são 2 equipes que estão ali numa zona perigosa e a gente precisa afundar o Coxa Branca. Amanhã a sobremesa é coxa. Vamos então ao retrospecto de Vasco e Coritiba. Vasco da Gama e Coritiba já se enfrentaram em toda a história por 45 vezes. São 20 vitórias do Vasco, 12 empates, 13 vitórias do Coritiba. Pelo Campeonato Brasileiro são 42 encontros, 19 vitórias do Vasco, 12 empates, 11 vitórias do Coritiba. No Rio de Janeiro, são 21 confrontos, 12 vitórias do Vasco, 4 empates e 5 vitórias do Coritiba. Em São Januário, Vasco e Coritiba já se enfrentaram 14 vezes. 3 vitórias do Coritiba, 1980, 1-0, 2004, 3-2, 2008, 2-0. São mais 9 vitórias do Vasco e 2 empates. O Vasco da Gama não consegue vencer o Coritiba desde 2013, quando derrotou a equipe paranaense em Macaé por 2-1. De lá para cá, são 5 confrontos. Em 2015, 1 derrota e 1 empate. Em 2017, 1 empate no Rio e 1 vitória para o Coritiba no Paraná. E em 2020, vitória paranaense em Curitiba. A última vitória do Coritiba fora de casa foi uma vitória contundente. Ganhou do Palmeiras por 3-1. Sim, um jogo que por coincidência demitiu o Vanderlei Luxemburgo do Palmeiras. Já havia vencido contra o Bragantino em agosto. Então uma equipe que vence muito pouco fora de casa. Mas por isso é um adversário extremamente perigoso e o Vasco tem que tomar muitos cuidados. Veja bem, né? Desde 2013 sem vencer. Lembrando que no jogo do turno o Vasco teve derrota, gol do Sabino, pênalti cometido pelo Pikachu, voltou atrás, Fernando Miguel pegou o
Luiz Flávio Oliveira, quase que eu chamo de Paulo César Oliveira, mas é a mesma coisa. O Flávio resolveu voltar e o Fernando Miguel não conseguiu pegar o segundo pênalti. Teve um pênalti em cima do Neto Bosch no final, que o Luiz Flávio Oliveira também não deu, e o Vasco acabou perdendo por 1-0, time comandado pelo Thiago Kozlowski. E por falar em arbitragem, porque é sempre muito importante, nós vamos ter um Flávio na arbitragem e vamos ter um Emerson. Não é Dias nem Rocha, porque senão a vitória era certa. Brincadeiras à parte, o árbitro da partida é Flávio Rodrigues de Souza. Vai apitar seu 11º jogo no Campeonato Brasileiro. Todos os jogos como árbitro. Ele apitou um jogo do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. A nossa derrota para o Flamengo, com aquele lance polêmico no final do VAR, o impedimento que não houve, ele deu o impedimento do Guilherme Parede e o gol do Germancano. Flamengo 2, Vasco da Gama 1. E apitou um jogo do Curitiba. O Curitiba perdeu para o Bahia por 1-0 lá em Salvador. O VAR vai ficar a cargo desse senhor aqui, Emerson de Almeida Ferreira. Ele fez 7 apresentações como árbitro de VAR nesse Campeonato Brasileiro e ele esteve em um jogo do Vasco da Gama. Vasco 1, São Paulo 1. Uma outra informação sobre Flávio Rodrigues de Souza, ele é paulista, de Ubatuba e tem 40 anos. Você deve se lembrar do recado que eu dei ontem. Já começou a promoção da OneFootball Camisa do Paulinho. Bota aí na tela a foto, a camisa do Paulinho, do Bayer Leverkusen e a camisa do Reinier, do Borussia Dortmund, que se enfrentam na próxima terça-feira. Promoção da OneFootball. Aliás, antes de qualquer coisa, já baixou o aplicativo da OneFootball? Gratuito, fácil demais. Você baixa e tem várias informações e eles transmitem a Bundesliga, o Campeonato Alemão e a Liga 1 da França. E você vai, na descrição desse vídeo tem um link, você entra direto no hot site da OneFootball, é um concurso cultural, não é sorteio. Você vai participar de um concurso cultural. Quem tiver mais capacidade vai ganhar uma bela camisa do Paulinho, oficial do Bayer Leverkusen. E um detalhe, hein? É competição, porque lá do outro lado, canais que falam do rival também estarão concorrendo à camisa do Reinier, do Borussia Dortmund. Vamos lá, acessar mais para os vascaínos ganharem a camisa do Paulinho, do Bayer Leverkusen. Promoção da OneFootball, parceiro do canal. Atenção, vascaínos! E o zagueiro Jadson, nós informamos ontem no final do AVNews, acabou arrumando as malas e voltando para Portugal. Mas olha, a informação que a gente teve hoje, porque foi dada uma informação de que ele recebeu uma proposta, na verdade, Vanderlei Luxemburgo parece que deu o ok fácil para que o Jadson fosse dispensado e fizesse a sua rescisão. E olha, a informação que a gente tem é que tem mais gente que Vanderlei Luxemburgo começa a analisar já para fazer uma limpa. Rapaziada, que não tá dando certo. Não se surpreendam se mais gente sair no transcurso do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, Gustavo Torres teve aquele problema, chegou atrasado, lembra? Eu falei aqui, com Vanderlei Luxemburgo não tem esse papo. Ou faz o xixi no pinico ou então tá fora. Gustavo Torres já não é essa bola toda, ainda chega atrasado. E olha, tem mais gente no elenco que não tá muito legal não. Quer um exemplo? Vinícius. A informação que nós temos é que ele não vai para o jogo de amanhã. Mas aconteceu um fato ontem à noite, nessa reunião aí da pizzaria, 2 jogadores não foram ao evento. E a gente confirmou isso. Tivemos essa informação. O próprio Vinícius e o meia Carlinhos. Vanderlei Luxemburgo não achou tão legal assim não, porque todos foram, todos estiveram nessa confraternização. Não estamos dizendo aqui que os dois serão dispensados, mas o fato do Vinícius, a princípio, a informação que nós temos, não ter ido para o jogo, relacionado para o jogo de amanhã, já é um indício. Vinícius pode até voltar de repente para a base. Já o Carlinhos, o Carlinhos precisa se cuidar, porque na mesma esteira do Jadson pode entrar o Gustavo Torres e pode entrar o Carlinhos. 3 jogadores. Um estava emprestado, os outros 2 ainda estão emprestados, mas rescisão está exatamente aí para isso. Então, de repente, eles precisam abrir um pouco mais o olho. Quem está para voltar é o zagueiro Ricardo Graça, que teve apendicite. No dia do jogo contra o Atlético Goianiense, acabou voltando para o Rio de Janeiro, fez a cirurgia e há aí uma possibilidade de que ele volte no início de fevereiro. Será mesmo? Vamos ouvir o chefe do Departamento Médico do Vasco, Dr. Marcos Teixeira, que vai falar sobre a recuperação do zagueiro Ricardo Graça. Olá, Flávio Dias. Saudações cruzmaltinas. Um alô a todos que assistem o seu canal. É sempre um grande prazer
estar aqui. Bom, o Ricardo Graça, ele está muito bem, né? Nós fizemos um protocolo de atendimento para ele, realmente foi sensacional, envolvendo até um transporte aeromédico, né? Uma aeronave própria para esse tipo de transporte. Foi operado em caráter de urgência, né? É uma cirurgia feita por vídeo e ele está tendo uma excelente recuperação, né? Ele está muito bem, já fazendo diversas atividades do seu dia, do seu cotidiano aí normalmente, mas é claro que, como toda cirurgia abdominal, ela requer alguns cuidados, né? Sob pena de desenvolver algumas complicações, como por exemplo uma hérnia depois da cirurgia. Então a gente segue o protocolo de reabilitação desse tipo de cirurgia, ele está vencendo todos os prazos aí muito bem. E a nossa previsão é que a partir dessa semana que vem ele já comece diversas atividades físicas no centro de treinamento. E a partir daí segue um protocolo progressivo, fazendo cada vez mais atividades, para que a gente faça essa transição que a gente chama, né? Tirá-lo da maca e colocá-lo a campo, isso demanda uma transição física, para que aí nos próximos dias, semanas, ele esteja de volta aos campos, se Deus quiser. E uma boa notícia para o torcedor do Vasco, para todos nós que gostamos do futebol, foi confirmada hoje a permanência de Carlos Brasil, diretor-geral da base do Clube de Regatas Vasco da Gama, estará na próxima gestão. O futuro presidente do Vasco, Jorge Salgado, também tuitou sobre esse assunto, dizendo, você está vendo aí, que vinha negociando, já estava em negociação, é claro, com o suporte da atual gestão, que corroborou com essa renovação, e muito justo. O Carlos Brasil faz um trabalho excepcional, é um dos melhores profissionais na área, é um profissional que tem muita capacidade, ele se renova com o Vasco, ele chegou em janeiro de 2018, ganhou a condição de disputar títulos, chegou à final do Carioca naquele ano. Em 2019 também chegou à final da Copa São Paulo de Júnior e da Copa RS e foi eliminado na semifinal do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, mesmo assim fazendo uma ótima campanha. O Carlos Brasil, que quer dar novos voos, quer primeiro ganhar a Supercopa contra o campeão brasileiro no dia 28 de fevereiro e levar o Vasco à Libertadores, que seria maravilhoso com o Sub-20, e conseguir novos títulos e também revelações e conseguir implementar ainda mais o seu método de trabalho, a sua filosofia. E a partir de março, como nós informamos ontem, com o CT da base estruturado, murado, com os campos, vai se dar uma condição muito boa para que esse excelente profissional possa comandar o Vasco da Gama durante muitos anos e que a gente possa ter a cada ano novas crias. Enquanto houver um coração infantil e um Carlos Brasil, o Vasco será imortal. Atenção! 2021 é o ano dos bitcoins. Dia 19 de janeiro eu vou fazer uma masterclass 100% gratuita. A melhor oportunidade da sua vida para você lucrar. Estou te esperando. E para a gente concluir esse EV News, mais algumas informações antes dos abraços. Olha, eu mando mensagem todo dia para as pessoas do financeiro do Vasco, tentando apurar a questão dos salários. Tudo bem que o presidente Alexandre Campelo disse aqui na última segunda-feira, na nossa live, que não iria conseguir pagar até o dia 20 o salário de novembro vencido em dezembro e o 13º, e vai vencer o dezembro agora, dia 20 de janeiro, mas a nova gestão já está mexendo. O CEO que vai assumir, Luiz Melo, tem tido reuniões quase sempre na busca de parceiros e de condições do Vasco ter um fluxo de caixa bom e positivo, fechando acordos antigos que foram entabulados durante aí o processo de escolha para que o Jorge Salgado fosse um dos candidatos. A chapa do Jorge Salgado tem isso como plano, esse plano de 100 dias, injetaram dinheiro para tornar o Vasco pelo menos um clube com fluxo de caixa, pagando os salários e tendo uma condição de render esse dinheiro. Dinheiro chama dinheiro e a gente está na expectativa. Mas Luiz Melo tem sido visto muito em São Januário, conversando com pessoas, com agentes de fora do clube. A coisa pode acontecer a qualquer momento. O jogo do dia 27 entre Vasco e Palmeiras, saiu uma notícia hoje que o Palmeiras está pleiteando que esse jogo, que é poucos dias antes da final da Taça Libertadores, seja remarcado, que vá para uma outra data. É bom lembrar que esse jogo é o jogo da abertura do Campeonato Brasileiro. Bom, eu hoje pude conversar com o Departamento de Futebol do Vasco, recebi
recebi a informação da assessoria de comunicação que o Vasco não abre mão dessa data. Não abre mão. O Vasco quer a manutenção da partida. É claro que quem marca é a CBF, mas o Vasco é consultado. Mas de qualquer maneira o Vasco disse que não vai abrir mão de jogar no dia 27 contra o Palmeiras. Bom, agora eu vou dar muitas informações a respeito da questão da iluminação de São Januário, que eu sei que incomoda muito você, incomoda a gente também. Me lembro muito do jogo Vasco e Caracas, um companheiro da Venezuela dizendo: nossa, que estádio escuro, que estádio feio, que condição horrorosa para jogo. Olha, complicado ouvir isso. Bom, e a gente trouxe ontem informações e hoje eu vou trazer mais detalhes, contar a história toda. A CBF fez um planejamento de exigências para os estádios, exigências progressivas para a melhoria de iluminação. Em 2019, os estádios deveriam ter 800 lux, medida de luminosidade, né, da iluminação. Em cada um dos seus estádios, essa deveria ser a máxima, 800 lux. Em 2020, dobraria para 1.600. E agora, em 2021, capacidade máxima, coisa de semifinal e final de Copa do Mundo, 2.500. Em 2019, o Vasco fez um acordo com a Philips e contratou também a questão de infraestrutura física e também para o repasse da energia, e foi feito um plano para instalar logo de vez os 2.500 lux. No entanto, por conta de uma limitação de orçamento, se instalou metade. Seriam instaladas 320 luminárias e foram instaladas 160 luminárias. É claro, não atingiu os 2.500, chegou-se a 1.300 lux, atingindo aí os 800 pedidos pela CBF e em 2019 muito próximo dos 1.600. Mas é claro, gente, que o resultado não foi bom. A luminosidade foi média e não há tanta uniformidade naquilo que a gente vê com a iluminação de São Januário. O campo, e essa informação que eu tive, fica manchado. É exatamente essa a sensação que a gente tem. O projeto acabou ficando pela metade. O que tem que ser feito é o seguinte: precisa melhorar a iluminação fora de campo. O que está acontecendo é o seguinte: o LED, a lâmpada de LED, é uma lâmpada muito econômica. No entanto, ela não espalha a iluminação, ela concentra. O que está acontecendo? Existe uma iluminação muito forte no centro do gramado, mas nas pontas a iluminação não espalha. Não é uma iluminação que bate no campo e pega todo o campo. Ela pega aonde ela está direcionada, aonde os refletores estão direcionados. Portanto, tem muita luz dentro de campo e está desproporcional com o fora de campo. Houve então, nesse ano, instalação de iluminação na arquibancada. Algumas iluminações na arquibancada com refletores. No início, logo desse Campeonato Brasileiro, mas não atingiu muito o resultado. O que aconteceu? Foi feita uma seleção para uma nova empresa poder, em março, instalar e melhorar a condição da iluminação. No entanto, contrato pronto, veio a pandemia. E mais uma vez, corte de custos, a coisa não conseguiu ser feita. No período sem jogos, o que foi feito? Apenas paliativos, posicionamento de projetores para melhorar essa tal da uniformidade. Melhorou, mas ainda não está bom. A lateral, principalmente próxima à social, ainda está escuro demais. Na verdade, o que precisa ser definitivo é um investimento para novos projetores em LED, iluminar a arquibancada e também a social para dar, aí sim, todo um panorama de luminosidade plena. E eu fiz uma pergunta a essas pessoas com as quais conversei para ter essa informação que trago para vocês. O custo disso, gente, quanto custa para ter um estádio bem iluminado? Bom, e a informação que eu tive é o seguinte: esse contrato, em março, seria um investimento de R$500 mil. Mas não chegaria a 2.500 lux, chegaria muito próximo a 2.500 lux. Agora, com o dólar aumentando, em função da pandemia, ficou mais difícil. Chegaria ali em torno de 1.800, 1.900 lux. Mas para fechar mesmo, para chegar aos 2.500 lux, a iluminação correta e concreta teria que se gastar R$1,5 milhão, que foi o orçamento feito com a Philips lá no início, mas a coisa, em função da falta de grana, acabou não acontecendo. Volto a dizer, urge, precisa, ou se faz uma reforma e busca-se um outro estádio, Maracanã, por exemplo, para jogar, ou então precisa se dar uma condição, porque o estádio de São Januário não dá mais para a gente ver jogos do Vasco e as pessoas criticando. Já não tem boa vontade e ainda ficam criticando um estádio que realmente não está legal em relação à iluminação.
Agora, sabe qual é a hora? É a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Cristiano, tô vendo os preços, visitei o site da CG, você tá com parafuso a menos, hein? Tá nada, tá dando boas opções a você que quer dar segurança à sua casa, ao seu condomínio, ao seu empreendimento. Procure o Cristiano, telefones aqui embaixo, o site, mande um pedido pelo e-mail e ele vai atender você muito bem. Quero mandar um beijinho para a Mel. A Mel é a neta do querido Arthur, o Arthurzão, do restaurante do Almirante. Tá aí, fez ontem 2 aninhos, Melzinha. Um beijo do tio Flávio para você, minha querida. E quero também abraçar o meu querido amigo Douglas Pedroso, que agora é nosso parceiro aqui no canal Atenção Vascaínos. Hoje assinamos um compromisso com a Falcão Group. A Falcão Group do Douglas Pedroso e do Daniel é o novo patrocinador do canal Atenção Vascaínos. Você que busca levar seu filho, você que busca também com a sua família ir para os Estados Unidos, ou como turista, ou como trabalhador, ou como estudante, procure a Falcão Group. A partir de segunda-feira nós estaremos trazendo todos os detalhes desse novo empreendimento. Muito obrigado ao Douglas pela confiança. Estaremos juntos aqui durante 1 ano, fazendo toda a publicidade, fazendo a divulgação da Falcão Group. E já também vem aí a Falcão Sports, que vai ter um embaixador, de primeira. Já a gente traz mais informações. Quero mandar também um grande abraço ao comandante Américo. Comandante Américo é o comandante da Gol do avião do Vasco. Outro dia, conversando com o Melo, preparador físico, o Melo me disse, o comandante me parou e disse assim, gostei da sua entrevista lá no Atenção Vascaínos. Que honra, comandante. O senhor também nos vê? Muito obrigado, um grande abraço. Leve a delegação do Vasco no coração, nas asas desses belos aviões e que a Gol possa abraçar também o Vasco da Gama e que o Vasco possa fazer muitos gols. É isso aí. Comandante, um grande abraço. E para terminar, eu quero mandar um abraço de solidariedade a todo o povo manauara. Aqueles de Manaus que estão sofrendo demais com esse problema da pandemia, com o problema do coronavírus. Gente, talvez não seja tão importante fazer campanhas e campanhas e campanhas. Eu acho que a gente precisa entender o momento. A gente grita, a gente fica desesperado, claro que a gente quer ajudar, a gente pode ajudar, mas a gente tem que fazer o nosso papel. Ficar esperando ações governamentais, esquece, gente. A gente tem que fazer o nosso papel. E não há partido A, B, C ou D. Todos estão no mesmo saco, não estão nem aí para nós. A gente tem que procurar fazer o nosso. Distanciamento, não acabou essa pandemia, a coisa está muito séria. Faça seus testes, use álcool gel, máscara, não dá para brincar com isso. Ao povo de Manaus, a nossa solidariedade e o que for possível para nós tão humildemente ajudarmos, nós estaremos por aqui. Um grande abraço, um beijo, solidariedade a todos vocês. Gente, amanhã tem jogo. 9 horas da noite, a partir de 20 horas e 15 minutos, nós estaremos aqui no pré-jogo para Vasco da Gama e Curitiba. E domingo a gente tem o nosso debate com assinantes, com convidados, para a gente analisar o resultado do Vasco e prospectar os próximos jogos do Vasco, buscando aí, quem sabe, sair da zona da confusão, buscando Sul-Americana, e aí um sonho mais pra frente, G8, G9, a Copa Libertadores. Mas por enquanto é fugir da zona da confusão. Amanhã a sobremesa tem que ser coxa. Ontem foi pizza, amanhã é coxa. Grande abraço para todos vocês. Um ótimo dia de sexta-feira, um ótimo final de sexta-feira e um ótimo final de semana. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!